Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar de Until Dawn, Noite de Terror, de 2025. O filme que foi dirigido pelo David Sandberg, diretor de Quando as Luzes se Apagam, Annabelle 2 e os filmes do Shazam. E estrela um elenco de jovens que parece que saiu direto de uma temporada de Malhação da gringa. O pior é que até os atores são parecidos, cara. Until Dawn é uma adaptação para cinema do jogo de videogame de 2015, que tem o mesmo nome. E quando eu fiquei sabendo que Until Dawn ia virar filme, o que eu pensei foi... Pra quê? Porque Until Dawn é um jogo que já é um filme. É um desses jogos de historinha. É um grupo de jovens vai pra casa na montanha do Rami Malek e daí tem uma trama de terror que mistura vários gêneros diferentes. Tem sobrenatural, tem sanatório, tem slasher, tem jogo mortal, tem um monte de reviravolta. Mas em questão de jogo, você faz escolha pros personagens, tenta chegar até o final com todos eles vivos e é meio que isso. É um jogo que a graça dele é justamente você estar jogando um filme de terror. Aí pros caras transformar isso em filme, é uma situação que não dá pra dar certo. Porque se o filme for fiel ao jogo, vai ser sem graça, porque se você já jogou, você já conhece a história, e sinceramente, o que é legal do Until Dawn é a interatividade da coisa. Se repetir a mesma história do jogo sem a interatividade, não ia funcionar. E se o filme não for fiel ao jogo, aí os fãs do jogo vão reclamar, porque é sempre isso que acontece com qualquer adaptação. Eu já tava achando meio esquisito toda a divulgação do filme, que o David Sandberg tava dando a entender que o filme não ia ter nada a ver com o jogo, a galera já tava espumando pela boca na internet. Eu mesmo fui assistir Until Dawn com umas 50 pedras na mão já, achando que ia ser só um terror genérico que o cara tacou o nome já conhecido só pra tentar atrair trouxa pro cinema. Você jogou Until Dawn? Joguei, fechei com todo mundo vivo. Menos o Rami Malek, ele é difícil de deixar vivo. Você acha que eu ia conseguir deixar todo mundo vivo? Não. Você acha que eu ia É mais conseguir? fácil que no Detroit. Você acha que eu ia fracassar menos que no Detroit? Eu acho que ia. Porque no Detroit eu fracassei muito, né? Mas eis que o David Sandberg surpreendeu. Não só eu achei um filme bem criativo como um todo, como ele na real tem muitos temas e elementos comuns com o jogo. Não sei nem se isso é spoiler ou não, mas foda-se, dá pra dizer que o filme é uma história diferente que se passa no mesmo mundo do jogo, pra falar a verdade. E surpreendentemente, eu gostei bastante. Como muito se sabe, eu não entendo nada de jogo. Eu descobri que Until Dawn é um jogo quando eu recebi o ingresso para ver o filme. E foi uma experiência incrível, porque eu adorei o filme, eu me diverti bastante. E agora eu tô com vontade de jogar Until Dawn. Mas antes da gente falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês já assistiram o Until Dawn, o que vocês acharam do filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo. Escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Também apoia a gente, que é sempre muito importante, né? Então é isso e vamos pra trama agora. Until Dawn é sobre um grupo de 5 amigos que estão fazendo uma viagem. Essa viagem é temática. Eles estão refazendo um roteiro que a irmã da Clover, nossa protagonista, fez um ano atrás quando ela desapareceu. Eles acabam em uma cabana abandonada no meio da floresta, em um lugar extremamente suspeito, e eventualmente são atacados por um assassino mascarado. O lance é que eles ficam presos em um loop temporal, revivendo a mesma noite de horrores o tempo todo, com vários perigos diferentes, e eles têm que sobreviver essa noite para conseguir escapar. Só nessa trama básica a gente já tem muito elemento assim parecido com o do jogo. A viagem de amigos, né, que é o elemento básico para a história de terror, que é exatamente um ano depois que aconteceu um acidente, e é um acidente na qual a irmã de um dos protagonistas desapareceu. Mais ou menos o que rola no jogo também. Só que aqui a gente tem um grupo de personagens diferentes, e eu gostei de todo mundo aqui. Acho legal, porque tem muita relação construída nesse grupo. Quem é amigo de quem fala coisa que o outro não gosta, quem já namorou quem é o novato ali da galera. E parece bem o esquema de relacionamento que tem no jogo também. Porque no jogo tem como você fazer os personagens se odiarem ou não, dependendo das escolhas de diálogo que você tem ali, e isso interfere na história eventualmente. Os meus vão se odiar, com certeza. Ah, com certeza. Daí a gente tem a protagonista, que é meio que a Final Girl desse filme, apesar do conceito de Final Girl aqui ser meio desconstruído, então não é exatamente. É a Juliana Didoni do grupo. Aí tem o ex-namorado dela, que claramente tá afim dela. Esse eu tentei achar quem era, eu tô com a imagem dele na minha cabeça, mas ele é tão irrelevante que você escreve ator malhação antiga no Google e não aparece a cara dele, aparece de todos, menos a dele. Daí tem a amiga Tilele, que diz que tem habilidades psíquicas, que eu achei uma personagem muito engraçada. A Dani Suzuki. Tem a garota namoradeira, que troca de namorado o tempo todo, que é interpretada pela protagonista do Hellraiser Reboot. A Bruna Linsmeyer.
E tem o namorado novo dela, que é o psicólogo meio esquisitão lá do grupo, que a gente apelidou ele de Bom Margera. A parada é que todos esses personagens têm uma interação boa, eles parecem um grupo de amigos mesmo. Eles têm muita discussão interna ali, eles xingam muito um ao outro, mas eles também fazem muita piada, falam umas paradas que parecem piada interna, a gente vê que eles têm histórico ali. E tem até uns momentos engraçadinhos, assim, de humor no filme, também é um filme bem engraçado. Quando eles descobrem que estão num loop temporal, aí alguém vira e fala: "Ah, nossa, igual aquele filme." O outro responde: "Tem vários filmes assim." O que eu gosto desses personagens é que eles não são insuportáveis. Eles são pessoas completamente normais, que fazem piadas normais, têm atitudes normais. São pessoas que você seria amigo. E essa é a parada, né? Que é um filme que ele pega muito de slasher anos 2000. E slasher anos 2000 sempre tem personagens muito mala, babaca, antagônico. Mas isso ele não coloca. E eu acho que a direção do Sandberg aqui é aquilo. Ele fez um filme que é uma colcha de retalhos com várias cenas de terror de gêneros diferentes e ele meio que aproveita isso na direção também. Ele tem uma direção que em muitos momentos é bem invoca-verso das ideias, com os sustos constantes que tem, susto falso, tem mais de um susto com buzina de carro no filme. E também esses sustos estilo James Wan, né? Que a gente fica vendo uma coisa por muito tempo na tela, que é uma pista falsa porque o susto tá vindo de outro lugar. Mas eu acho que essa direção mais clichê de filme de terror se justifica pelo que o filme se propõe a ser, que é um grande pastiche de coisa de terror ali. E ele é até meio autorreferente o que ele faz também com os outros filmes dele. Tem uma cena de uma cadeira de balanço sozinha, que quando a câmera sai dela e volta tem um boneco nela, o personagem vê aquilo, só chuta o boneco pra longe, parece uma piada com Annabelle, que o Sandberg dirigiu. Tem uma cena mais pro final do filme de um monstro que fica aparecendo conforme a luz vai piscando no fundo, exatamente igual a cena do Lights Out também. Agora, o que incomoda nesse filme de verdade é que ele é muito escuro. Ele levou muito ao pé da letra a questão da fotografia sombria anos 2000. Cara, tem cena que não dá pra enxergar. Tem muita cena de ação quando eles estão em lugares mais escuros que não dá pra ver nada. E é aquilo, né? O filme já abre com uma cena dessas, que é tudo preto com uns focos laranja ali, que é aquela fotografia anos 2000 que eu odeio. Coisa tipo remake de Sexta-feira 13, aquele laranjado, sombrio, esquisito. E eu não sei, né? Parece que tá voltando na moda fazer filme que tem cara de filme anos 2000. E aí eu sempre achei essa fotografia horrível. Eu sou inimiga de filme escuro e amiga de filme colorido. Eu acho até ruim pro filme. Tipo, no final eles encontram uns cenários que os caras viram e falam: "Nossa, esse lugar é enorme." Eu fiquei tipo: "É mesmo? Porque eu não tô vendo porra nenhuma." Quando a menina abre uma porta e ela fica espantada com o que tem atrás da porta, eu até agora não sei direito o que tem atrás da porta, porque era tudo escuro, não dá pra ver nada. Mas ao mesmo tempo que ele faz um monte de cena de terror meio clichê, ele também subverte algumas coisas, né? No começo eles indo pra cabana, estão numa chuva enorme, não dá pra ver nada na estrada, e os personagens ficam comentando como aquilo com certeza vai acabar num acidente, que seria o que aconteceria no filme de terror normal, mas nesse filme não, só não tem acidente nenhum em nenhum momento. E eu acho legal que ele pega esses elementos de terror, essa mistura toda, meio do jogo também. O jogo, como eu disse, é uma mistura doida de gêneros que subverte alguns clichês e o filme tenta ser a mesma coisa. Logo na cena inicial a gente já vê que tem dois tipos de inimigos diferentes, né? Que a garota tá fugindo de uns bichos meio sobrenatural, igual os Wendigo do jogo, e que tem também um assassino slasher que vai atrás dela. Mas o tempo todo fica bem claro que tem alguma coisa sobrenatural, meio surreal, esquisita ali, né? Tem muita vibe de Segredo da Cabana, quando eles estão nessa chuva agressiva e do nada eles param numa cabana misteriosa que não chove só na área da cabana, e a chuva serve como um impeditivo pra eles irem embora. Eu achei isso tudo tão foda, e que é uma parada muito única, sabe? É o que a gente sempre fala aqui, que é muito legal quando o filme mexe com noção temporal e espacial, e esse filme faz essas coisas. Do nada aparece uma segunda casa que não tava lá, e isso é muito maneiro, assim. Toda essa confusão mental, essa coisa deles reviverem o tempo todo, é tudo muito interessante. E outra coisa bem Segredo da Cabana é que é isso, eles são atacados por várias criaturas e perigos diferentes ao longo das noites. Toda noite que eles revivem lá, o loop temporal joga uma coisa nova deles, é como se fosse o Segredo da Cabana, mas com todas as criaturas indo atacar a cabana em algum momento. Mas essa comparação com o Segredo da Cabana tá sendo bem feita na internet, mas outra comparação que eu faria nesse filme é com o Triângulo do Medo, por causa do lance do loop temporal. Que nem acho que seja um spoiler tão grande assim, tipo, na primeira cena já tem essa dica, que a garota da cena de introdução fala alguma coisa do tipo: "Ah, não, eu não quero morrer de novo."
É uma frase muito específica, né? Quando falou de morrer de novo, eu já imaginei que ia ter alguma coisa de morrer e voltar alguma vez na trama. Pra quem já viu mais de 2 filmes de terror na vida, dá pra chegar a essa conclusão aí. E aí, quando eles chegam no lugar, também tem o plano mostrando aquela ampulheta. Você já sabe que vai ser coisa, quando a ampulheta virar, vai voltar no tempo. A gente vê no livro de registro do lugar que tem os mesmos nomes várias vezes. Então é bem óbvio que vai ter essa questão temporal, mas não é óbvio tudo que vai acontecer. E toda vez que os nomes estão escritos nesse livro, vai ficando cada vez mais um garrancho embaixo, vai ficando mais terror a coisa, assim. Essa é uma cena que lembra muito o Triângulo do Medo, com a questão da repetição também. E todo esse lance do loop temporal é uma coisa que não tem no jogo, mas que eu acho que faz sentido como adaptação, por ser uma lógica meio videogame. Ele não tá adaptando a trama do jogo nisso, ele tá adaptando a jogabilidade. Então é como se os personagens estivessem morrendo e voltando repetidas vezes, porque a gente tá morrendo, jogando com eles e voltando save, tentando fazer alguma coisa diferente ali pra ver como é que passa de fase. É como se o livro de registro ali que eles escrevem toda vez que começa uma noite nova fosse o ponto de save da parada. E daí tem esses momentinhos assim que parecem meio coisa de jogo, né? Os personagens têm que jogar pra sobreviver, eles encontram um mapa do lugar ali, da cidade antiga que tinha, encontram documentos antigos, vão explorando, descobrindo pistas, que também são coisas do Until Dawn, que é uma parada que você só descobre a história do jogo se você explorar também os ambientes e descobrir documentos escondidos e afins. Dá essa atmosfera de jogo, de survival horror, que eu acho legal. E outra coisa que eu gosto também é que o visual do filme, a fotografia é uma merda, mas o design é muito maneiro. O que é muito triste pra equipe da arte, né? É a galera que fez todos esses elementos memoráveis ali, a ampulheta, que é parte importante da trama. Eles chegam no lugar e tem um calendário dos anos 90 largado lá, a gente já vê que é um lugar que tá abandonado há muito tempo. O que eu acho muito foda de visual, assim, é o quadro de avisos, que tem um monte de papelzinho preso, e conforme o personagem vai tirando, ele vai vendo que tem um monte de pôster de gente desaparecida embaixo. E eu ri muito quando ele tira um desses negócios e o pôster desaparecido tá com a foto do David Sandberg, que é o diretor do filme. Mas enfim, é um filme meio doideira, trama com muita reviravolta, muito elemento diferente. Pra falar mais sobre, a gente vai entrar na spoiler zone agora. You've just crossed over into the spoiler zone. A parada de filme de loop temporal é como sair do loop temporal. E os personagens descobrem isso relativamente cedo, né? Que pra sair, eles só têm que sobreviver à noite. O que é mais difícil que parece, porque eles morrem muito. De muitos jeitos diferentes, de formas extremamente violentas e gráficas, todas possíveis. Claramente era a Karina jogando. E eu acho legal isso, porque o objetivo deles meio que vira, a gente tem que sobreviver todo mundo. Então se um deles morre, eles não querem sobreviver e largar o amigo pra trás. E aí começa a virar umas coisas meio malucas, de todo mundo se matando, umas coisas assim. Eu amo a primeira vez que eles banalizam a morte, Aham. que a Bruna Linsmeyer tá muito puta com o Bom Margera, e aí ela só mata ele, tipo, ai, cala a boca, chato pra caralho. E eu acho engraçado isso, porque também combina com o jogo, né? A questão que eu falei de, se você fizer os personagens falarem falas que deixam outros personagens putos, você pode se fuder no final por causa disso. O jogo meio que vai medindo como que tá o relacionamento entre cada um dos personagens ali, e o filme meio que coloca isso nesses conflitos internos ali do grupo. Mas eu acho legal que tem outro esquema também, né? Que como o objetivo deles é sobreviver todo mundo, é meio como se eles estivessem tentando pegar o final bom do jogo, que dá pra sobreviver com todos os personagens também. Então eu acho que tem muito dessa adaptação meio meta da jogabilidade também. Aí o esquema é esse, eles têm que sobreviver, mas se eles morrerem demais, se não conseguir sobreviver todo mundo, eles meio que viram um com a noite que se repete. Eles viram uma das criaturas que tá atacando. Quem morre vezes o suficiente vai lentamente se transformando nos Wendigos, que são os vilões principais do videogame. E eles têm um design bem parecido, né? Que é essa coisa meio genérica, Slenderman, careca, mas que é parecido com o do jogo, então acho que funciona também. Pra alguém que tava achando que não ia ter absolutamente nada a ver, que ia ser só uma história que o David Sandberg tirou do cu dele, eu fiquei muito surpreso de ver todos esses elementos presentes de alguma maneira. E eu acho legal como os personagens vão lentamente se transformando, né? Cada vez que eles morrem, eles têm uma etapa a mais de transformação ali. Aparece um dente a mais, eles ficam com marcas no rosto, vai caindo o cabelo. Isso é muito divertido. Chega um ponto que o cara tá com umas escamas nas costas. E isso é muito legal, que em cada um vai se manifestando de um jeito diferente, uma coisa bem gore ali, bem grotesca, eu me amarrei. Além de todo o lance dos Wendigo, o filme também meio que pega os ambientes do jogo, né? Porque começa com essa cabana sozinha lá.
Mas eventualmente a gente vai descobrindo toda a história do lugar, né? Que era uma cidade que teve um acidente na mina principal que acabou soterrando a cidade inteira. E aí, eventualmente, a gente tem esses dois ambientes, que é a mina abandonada e um sanatório da cidade que foi usado para pesquisas bizarras, que são dois ambientes que tem no jogo do Until Dawn também. O filme até eleva um pouco, né? Porque não é só uma mina abandonada, é uma cidade inteira que tá enterrada ali. E que tem um visual maneirinho até, quando a gente consegue ver. Uma pena que é pouco, né? Poucas vezes. Porque, pô, eu acho um visual maneiro. Tipo, quando eles entram no porão da cabana a primeira vez e percebem que embaixo do porão tem uma outra casa com um monte de janela normal. Só que tá tudo soterrado. Tá tudo soterrado. Eles ficam, por que tem janela no porão, gente? Mas aí, porque não era, né? Não era pra ser um porão. Era só a cidade mesmo. E tem esse elemento que você falou, de coisas aparecerem, né? Então, toda noite que repete, aparece um elemento novo lá em cima. Aparece a casa da bruxa, aparece a caixa d'água. No final tem quase uma cidade inteira ressurgida ali. Eu acho muito legal também a casa da bruxa que eles entram, que tem uns visual macabro, genérico, mas que funciona, né? Um monte de manequim com máscara, umas coisas meio perturbadoras ali. Mais uma vez, acho que o filme pode fazer isso, porque é mais um clichê ali que tá sendo usado pra finalidade de matar gente. Então, ok. Mas a minha maior surpresa de conexão que esse filme faz com o jogo é quando aparece um personagem do jogo, né? No começo, eu achei que fosse só uma referência de ator ali, porque eles vão no posto de gasolina antes de chegar na cabana, e o cara que tá no posto de gasolina é o Peter Stormare, ator veterano aí de muitos filmes diferentes, que tá no jogo interpretando um psiquiatra do Rami Malek. O psiquiatra no jogo é uma figura meio ambígua, que ele tem uns momentos meio macabros, faz uns interlúdios ali entre os capítulos, mas também tem essa coisa de que talvez ele seja só uma visão do Rami Malek o filme todo, talvez ele nem seja um cara mal intencionado. Na metade do filme a gente descobre que o cara do posto de gasolina desse filme, interpretado pelo mesmo ator, na real é o mesmo personagem, é o psiquiatra, ele tá reprisando o papel do jogo, e ele é o vilão principal do filme. Aqui a gente descobre que ele é mal intencionado mesmo e que ele estava fazendo experimentos no sanatório da cidade para transformar as pessoas em Wendigo. Eu não achei que o filme fosse descambar pra esse lado, não, mas eu gostei. Eu achei legal. E aquilo, né? É um filme que tem muitos elementos diferentes pra matar os personagens, tem muita cena de morte, é um filme muito gráfico e a garota asiática parece que sofre todas as piores. Coitada da diva, né? Gente, chegou uma hora que eu já tava, cara, só deixa a garota morrer logo. Tadinha, cara. Um dos principais vilões é o assassino slasher, né? Que é um visual máscara, cara zoada, Jason genérico. Mas na primeira noite ele aparece e mata o elenco inteiro com mortes mais memoráveis do que o filme inteiro do Screamboat, que a gente falou recentemente aqui no canal. Mas é isso, enfiando madeira no olho do maluco, socando a cabeça da garota no chão. E é maneiro essas mortes serem muito gráficas no começo, porque quando eles voltam à vida, eles ficam meio assustados, assim, porque foi um trauma muito grande. Não que as outras não sejam, né? Mas, pô, um negócio enfiado na tua cara, pô, bizarro. E eles ficam com marcas também, né? O cara fica com uma marca no olho, a outra garota com a cara esmagada fica com marcas no rosto também. E também é aquilo, é um filme que pega muito do slasher anos 2000, então tem um cara com visual slasher anos 2000 e tem umas cenas meio chatinhas de gente se escondendo no escuro que não dá pra ver nada, que é bem slasher anos 2000 também. O assassino ele volta no final do filme onde ele mesmo tem uma morte muito gráfica, quando a galera esmaga a cabeça dele, a gente vê tudo explicitamente, assim, é muito maneiro. Uma parada maneira é que o filme também tem alguns perigos que são pouco explorados ali, mas que ainda assim são um visual muito foda. Tem uma hora que eles tentam fugir da casa e aí vem um monstro, parece um troll gigante, assim, maneiríssimo. Eu só escutei eu e meu irmão fazendo alguma interjeição de choque, assim, ao mesmo tempo no cinema. No final eles meio que perdem completamente a noção do tempo, né? Que é quando a parada fica perigosa, porque eles não podem morrer muitas vezes, mas eles já não sabem quantas vezes eles morreram. E eles usam o celular do cara pra ver vídeos das outras noites que eles já morreram lá. E aparece muita coisa bizarra, parasita na cara da mulher, gigante, uns negócios absurdos. Não, a cena do bicho saindo da garota, cara, e é um conceito muito bizarro por si só, que é você se assistir morrendo. É, sim. Uma coisa que você não lembra, é você vendo uma bizarrice que aconteceu com você, você não lembra. Não, e a bizarrice continua, né? Uma das paradas que acontece é que se você beber água no lugar, você explode. E isso é usado ao longo do filme, em cenas diferentes também, de jeitos espertos. Mas é uma parada muito única, sabe? Qual outro filme tem água que bebe e explode? Não tem. Não tem. E são umas mortes bem gráficas, né? E geralmente a galera só explode imediatamente, menos a garota asiática, que explode
aos poucos. Cara, até nisso a diva é desaplaudida. Aí de mais relevante também tem a bruxa, né, que possui a galera, e aí já vai pra esse terror meio invoca-verso, né, as piadas que a gente mencionou. Mas eu gosto da cena que a garota asiática psíquica, ela fica possuída e ela começa a apontar para as pessoas desaparecidas e meio que vai canalizando ali os últimos momentos, as outras vítimas do lugar. Eu acho que a cena que eu achei mais desinteressante foi toda a sequência da bruxa, por incrível que pareça. Ah, eu achei maneirinho, a bruxa desintegrando, virando pó e possuindo a protagonista. Mas é aquilo, né? Meter gente possuída num filme que você pode ter quantidade de vilão que você quiser é realmente meio broxa. E daí tem os Wendigos, né? Que são os outros pessoas que ficaram presas lá que não conseguiram sobreviver, incluindo a irmã da protagonista. Ela tem um confronto com a própria irmã no final, igual no jogo, que isso acontece também. Mas é meio óbvio que isso ia acontecer, né? A parada que eu acho, assim, desse filme que pode ser um problema é que ele nunca tem uma explicação muito clara do que tá rolando, né? Que, eventualmente, quando a protagonista encontra o psiquiatra, começa uns papos meio maluco de que tudo que tá rolando lá vem da psique dela. São medos que ela tem que tomaram uma forma específica. Mas, ao mesmo tempo, tudo que tá acontecendo é real também. Tá todo mundo em perigo ali. E aí, isso tudo tá relacionado ao Peter Stormare. Mas como? Ele era o psiquiatra da protagonista e ela não lembra dele? Ou ele só meio que usou essa... Tá no controle dessa dimensão que ele abriu fazendo experimentos de alguma maneira não explicada, e aí por causa disso ele tem a ficha médica da protagonista na mesa dele, o que não faz sentido. Achei confuso também, esse final do psiquiatra entendi nada. Mas eu me diverti tanto, vendo as mortes lá, cada hora um perigo diferente aparecendo, achei muito legal. Acho que é esse tipo de filme meio surrealista que, cara, é melhor sentido que entender, né? Só aceita e vai. Não é tão complexo assim, sabe? Só... Eles tentam fazer ser complexo, mas às vezes não precisa também. É aquilo, né? Tentar fazer ser complexo e fazer incompreensível também de sacanagem é a mesma coisa. E é legal que isso amarra no jogo também, né? Pra variar, porque a gente vê a ficha do personagem do Rami Malek lá na mesa do psiquiatra também, e deixa implícito que o Peter Stormare era o vilão do jogo o tempo todo também, que ele arquitetou aquilo tudo pra transformar a galera em Wendigo. E possivelmente a última cena do filme é isso, né? É as câmeras que tinham no consultório do Dr. Hill mudando pra mostrar um cenário diferente, com uma cabana no meio da neve, um carro chegando, e isso é provavelmente o jogo. Eu não ri. Mas o Dr. Dr. Hill. O final até tem um bagulho meio bonitinho lá, né? Que o doutor caga uma regra e fala: vocês só vão conseguir sobreviver se um morrer. Pra causar intriga no grupo, virar a galera um contra o outro, que até funciona momentaneamente. Mas daí a protagonista mata o doutor e geral sobrevive, porque aparentemente ele é o um também. E ele tava fisicamente presente lá o tempo todo. Apesar de que ele volta depois, porque a gente escutou o assovio dele no final. Não é pra entender. Não é pra entender. Não é sobre entender. Tinha uma trama ali do doutor psiquiatra malvado que faz os experimentos com o lugar e eles descobrindo essa cidade abandonada. Mas o David Sandberg queria muito fazer a trama de loop temporal. E aí ele só meteu um loop temporal no meio e falou que se foda, é isso. A parte do loop temporal, pra mim, é a parte mais legal do filme. Pra mim também. Se ele quisesse tirar toda essa coisa maluca do psiquiatra, da psique, que não sei o quê, por mim podia tirar de boaça. Ficar só ali no loop temporal. Vai fazer o Segredo da Cabana copiado? Faz mesmo. Abraça que é copiado mesmo, foda-se. Mas Segredo da Cabana não tem loop temporal, né? Então pelo menos é diferente. Aí, ó. Mas eu acho que é isso, né? O loop temporal ele não precisa também ser muito justificado no filme porque faz parte da graça dele de fazer um videogame que a gente tá assistindo, sabe? Como se tivesse outra pessoa jogando e morrendo muito. Foi basicamente eu assistindo você jogando Detroit. Você se divertiu? Foi, me diverti. Que bom. E o que eu acho legal também disso é que dá pra chamar esse filme de amizade. Que todo mundo sobrevive, mas ao mesmo tempo é um filme de amizade que tem muita cena de morte. Então todo mundo sobrevive, mas todo mundo morre muitas vezes também. Então meio que é bom. Porque, tipo, os personagens continuarem vivos e continuarem voltando, acaba que a gente conhece mais deles, a gente vê mais deles ali e a gente torce mais por eles. E a gente volta para o que a gente falou no começo do vídeo, que são personagens muito gostáveis. Então, no final, a gente fica feliz
que eles saíram. Não é aquele filme que todo mundo é escroto e insuportável e você quer mais é que todo mundo morra mesmo. A gente fica feliz que eles saíram, mas também fica feliz que tiveram várias cenas de morte legais ao longo do filme. Com certeza. Então, assim, é o melhor dos dois mundos. Amei. Mas é isso, Until Dawn pra mim foi uma boa surpresa. Eu, como eu disse, não tava esperando nada desse filme, eu tava só esperando me emputecer no cinema, igual o filme do Borderlands, mas saí feliz. David Sandberg conseguiu, fez um filme original, fez um filme diferente, fez um filme que amarra na mitologia do jogo e que expande a mitologia do jogo também. Eu acho que a gente tem que trazer pra gente, no geral, assim, que às vezes menos é mais. Poderia ter sido mais simples na mitologia que eles propõem a ter. Mas eu também não joguei o jogo, né? Então, pra mim, tanto faz. Mas eu adorei, me diverti horrores. Não tava esperando nada, achei que eu fosse assistir qualquer filme que eu ia esquecer 5 minutos depois, mas achei bem memorável, bem divertido e pra mim é notável. Categoria pra mim é notável também. É isso. Eu achei ótimo que quando a gente foi ver no cinema esse filme, a gente chegou atrasado pra variar. Aí quando eu entrei na sala, já tava passando uma cena, né, que não tinha cara de trailer. E eu falei, putz, já começou. Sentei lá e tava vendo uma morte extremamente elaborada, estilo Rá-Tim-Bum. E falei, caraca, por que Until Dawn tá parecendo Premonição? Mas aí no final era só o trailer de Premonição 6, que demorou muito pra... Foi um trailer muito longo e de uma cena só. E aí o Until Dawn foi começar depois. Então você já sabe qual vai ser a morte catastrófica de Premonição 6? Não, é uma morte aleatória de um cara no ventilador de teto. Ah, tá.